Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e hoje a gente vai falar sobre uma técnica que ela é muito simples, barata, eficiente de avaliar a vitalidade, a saúde dos nossos cultivos e a saúde dos alimentos que nós produzimos. É medindo o BRICS. Então isso aqui é um refratômetro, é um aparelho muito barato, você compra, por exemplo, no Mercado Livre por R$ 99, R$ 100, um aparelho desse, e ele mede a quantidade, ele foi inicialmente criado para medir a quantidade de sacarose. Só que se você pega, por exemplo, um suco de uva, que tem pouca sacarose, tem mais glicose, frutose e outros ácidos, é muito próximo. Por exemplo, você mede com ele, daria 10,9, por exemplo, o mosto da uva. Mas na verdade é 11 que tem de glicose. Então ele mede principalmente os açúcares. Mas junto com os açúcares também tem ácidos, minerais que estão quelatizados com aminoácidos, enfim, ele mede sólidos solúveis na seiva das plantas. Então, ele foi inicialmente criado para medir a doçura das uvas, porque quanto mais doce a uva, vai dar um vinho de melhor qualidade. Mas com esse aparelho, a gente mede, por exemplo, existe uma tabela feita pelo professor, um pesquisador dos Estados Unidos, há muitos anos atrás, chamado Kerry Helms, e ele colocou assim, pobre, médio, pobre, na média, bom e excelente. Então, por exemplo, essa tabela aqui que eu vou mostrar para vocês é a tabela original do professor Karen Helms. Você pode acessar o nosso site, ela vai estar lá, aí você só traduzir, ela está em inglês. E nessa tabela, por exemplo, a gente pega tomate. Aqui está um tomate Black Cherry. Nós pulverizamos eles algumas vezes com os preparados de KNF, que foi casca de ovo extraída com vinagre, osso de boi extraído com vinagre, o cálcio, o fósforo. E o cálcio é fundamental para dar saúde para as nossas plantas. Uma coisa barata, que é jogado fora, casca de ovo, osso que você vai buscar no açougue, ou que você come, separa. E mais para frente, em outros vídeos, nós vamos mostrar como preparar isso. E o suco fermentado de planta, que é um fermentado que você faz com açúcar mascavo, e pulverizamos isso. E você vê a saúde dos nossos tomateiros, as varas nem estão aguentando o peso de tanto tomate, ó. Tá muito lindo. E nós medimos hoje de manhã, o tomate deu 8,5 aqui. E se a gente olha a tabela do professor Carey, tomates, por exemplo, são frutos, né? 4, o BRICS 4 é pobre. Cada número do BRICS significa 1% de açúcar. Então, de 4 para 5, aumentou 1%. Significa que tem 5 gramas de açúcar em 100 gramas da seiva. Então, tomate pobre, se for 4. 6 é na média. 8 é bom. E 12 é excelente. E hoje em dia, muitas vezes, a gente se acostumou a comer uma comida pobre em minerais e achar que isso é o sabor das frutas. Porque são adubadas, são usados muitos venenos, e isso atrapalha a produção da seiva, a fotossíntese, entra nos ciclos, no metabolismo da planta, os venenos, e atrapalha tudo. E a gente tem um alimento pobre. E os alimentos pobres, o que, que acontece? Tem uma outra tabela aqui, que isso vai estar no nosso site, você entra na biblioteca, vai ter os textos sobre BRICS. Essa é uma tabela criada num outro site aqui, que também vai estar na descrição do filme. Até o BRICS de 2 é muito pobre. Você tem que alimentar as plantas. Alimentar como? Com fermentados, de uma forma natural, orgânica. Com o BRICS até 7, as plantas começam a produzir os metabólicos secundários, que são, por exemplo, fitoalexinas, que vão começar a dar resistência ao ataque de insetos, de doenças. Um BRICS de 7 a 12, a planta já começa a segurar mais água, ou seja, ela consegue ter a espada e o escudo para se proteger. E o que é a espada e o escudo? São as proteínas completas, ou seja, ela está conseguindo fazer fotossíntese 100% eficiente, uma fotossíntese eficiente, tem muito açúcar, está aumentando o açúcar. Acima de 12, não tem doença, não tem ataque de insetos. O nosso tomate aqui, por exemplo, está com 8,5. Nós estamos aqui, ó, começando a construir o escudo e a espada, vamos dizer assim, para a planta se defender. É simplesmente fazer com que as plantas criem moléculas complexas, que criem proteínas complexas. E se tem muito açúcar, significa que a fotossíntese tem todos os elementos para estar sendo produzido em abundância. Então, por exemplo, um tomate aqui, ó, como que a gente mede o BRICS com esse aparelhinho? É bem simples. Está aqui um tomate, aí você
Vou medir aqui, ó. Quando tem muita seiva é fácil. Você põe algumas gotas aqui, aí fecha aqui assim, não pode ter bolha de ar e olha contra a luz. Tá aqui, ó. Esse aqui deu 6, 7, 8. Deu um Brix de 8. Aparece a parte azul e uma parte branca. Nessa intersecção é onde você faz a leitura. Por exemplo, aqui o tomate deu 8. E quando a planta não tem essa facilidade, que nem um pimentão, é muito simples. Vamos ali ver como que a gente mede o Brix de um pimentão. Então aqui eu colhi um pimentão e a gente vê que nossos pimentões estão muito fracos. Por quê? Nós tivemos um ataque de anta. Uma anta entrou aqui, nós tivemos que cercar mais forte a horta aqui, porque nós estamos do lado de um parque nacional, né? E comeu os pimentões, então eles estão meio fracos. Aí nós medimos, deu 3,8, significa que é pobre para um pimentão. Então você pega o pimentão, não dá para tirar o suco dele, você corta um pedaço, e aí você compra um alicate de pressão, pode ser qualquer modelo de alicate de pressão, esse modelo aqui, né, de preferência, e aí você pega um pedaço de cano de inox, né, que não enferruja, e solda. Vai num serralheiro, fala para ele fazer uma solda acetileno, uma solda oxigênio, né? Solda aqui, ó, você fecha, ele espreme. É um espremedor de seiva de planta. Aí eu coloco aqui o pedaço do pimentão, ó, e estou apertando, e agora vai sair a seiva. Ó lá, tá começando a sair. 2, 3 pingos já é mais do que suficiente. Aí, ó. Aí eu fecho, pronto. Não tem bolha de ar e leio contra a luz. Aí aqui tem um ajuste, ó, para você ajustar o foco. Ó, esse aqui deu melhor. 1, 2, 3, 3,8. Significa que, para pimentão, se a gente olha a tabela do professor Carey, pimentão 4 é pobre. Então o nosso está bem pobre mesmo. E como que a gente melhora isso? Nós vamos ver no nosso citros, nós melhoramos, não tem ataque de pulgão esse ano. Nós fizemos algumas pulverizações no outono e inverno com os preparados KNF, que são ricos em cálcio, em fósforo e microelementos. A gente fornecendo de uma forma orgânica tudo que a planta precisa, ela vai ter os elementos fundamentais para ter eficiência fotossintética e aí vai subir o Brix. E isso vai aparecer no aparelho, ou seja, aumenta o teor de açúcar na seiva da planta. É um indicativo de saúde. Então, tá aí uma maneira fácil da gente saber a saúde das nossas plantas. E aí você pode comparar, você pega uma laranja com doença, aí você mede o Brix ali com o alicate, espreme os brotos e mede o Brix de uma planta saudável. Você vai ver que a planta doente, o Brix, provavelmente vai ser menor do que daquela mesma espécie e uma planta super saudável, vigorosa, bonita. Nós medimos, por exemplo, o Brix de tomate comprado no mercado, deu 5, né? O tomate com o Brix de 5, vamos ver aqui, ele tá entre pobre e médio. O nosso aqui, o Black Cherry nosso, o tomate cereja, deu 8,5, então tá entre bom e excelente. E um outro vermelho que nós medimos deu 6, que é na média. Quanto mais a gente trazer a microvida, essa microvida trabalhar para melhorar a disponibilidade de nutrientes, maior vai ser o nosso Brix. E aí nós vamos ter um alimento muito mais rico e com sabor, porque o sabor é dado não com NPK, mas pelo conjunto de todas as moléculas, né, de todos os minerais que a planta precisa. E Primavera dizia que são mais de 40, né, elementos que a planta precisa para ela se tornar saudável. Então é uma maneira fácil da gente avaliar os nossos cultivos, simplesmente medindo o Brix.